Para você que nos acompanha, a gente está aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, onde as famílias estão aqui, e a gente vai ouvir um pouquinho sobre essa situação, onde o sargento já se apresentou aqui na delegacia. E a gente vai ouvir agora os familiares que ainda estão aqui desolados com essa situação toda que vem acontecendo agora, né? Desculpa lhe perturbar nesse momento. Sei que a senhora não está bem. Queria que você contasse para a gente agora um pouquinho da sensação de, pelo menos, que ele já está preso. Qual é a sensação que a família está agora, vocês que estão pedindo por justiça? Mano, é a melhor sensação agora de estar sabendo é disso aí, porque ele é, pra gente, pra minha família, ele é perigoso, entendeu? Porque há muito tempo atrás ele já deixou uma filha dele, uma do meio, indo em psicólogo por causa de um aniversário dele, andou atirando lá pela rua, entendeu? Ameaçando a população, graças a Deus não ficou ninguém ferido. E eu acredito que elas têm medo dele, como a gente tem, que é onde ele chega, tipo, mostrando que está armado e alterado, entendeu? Ele se mostra a ser o cara. E a tragédia pior foi essa agora, do Natal. Estava todo mundo reunido em família, ninguém bebe, ninguém fuma, todo mundo era da igreja. E ele chega lá para cumprimentar as filhas dele lá do portão e resolve entrar. Aí é difícil. Eu não sei nem o que eu faço olhando esse cara, o que ele fez com a família da gente. Acabou com a vida dele, de um rapaz novo, da mãe dele, da minha. A mãe dele também está em pânico, a minha sobrinha estão fora da casa, não, talvez ninguém volte mais para lá. E ele fazer uma coisa dessa sem nem conhecer a pessoa, só se exaltando porque estava bêbado e com uma arma na mão. Ele não pode ficar fora se a justiça, se houver justiça ainda nesse país, nesse Brasil, que ele fique preso, que ele perca a farda dele, que ele perca o direito de andar com arma, que ele fique longe das pessoas de bem, que ele se trate, porque ele não é uma pessoa normal. Eu tenho certeza que ele tem problema psicológico, ele precisa de tratamento, ficar internado num lugar que não saia mais. Ele é um risco pra gente, principalmente depois de agora. Você era a namorada do Kennedy? Sim, era namorada do Kennedy, a gente namorava, vivia praticamente junto há um ano. Eu conheci ele, veio só passar o Natal com a minha família, e ele conheceu alguma das pessoas que da faltava ele conhecer, porque a gente vinha, ele quis vir com a gente. E quando chega lá, e estava na hora que estava comendo, mais 12h20 em diante, quando ele chega e fala com todo mundo, e depois que ele falou, ele olhou e tirou tipo uma brincadeira, porque eu tenho certeza que ele já tinha visto a gente lá. Ele disse, falta cumprimentar alguém, aí ele fez com um ar de deboche, ah não, ainda tem um ali, quem é esse? Aí puxou a cadeira, sentou na minha frente com o meu namorado, a gente estava começando a comer, e olhou bem para a cara dele e disse, deixa eu ver se tu não tem cara de vagabundo. Aí meu namorado, eu ainda falei nele, ainda assim, né? Eu falei, ele tá com arma, mas quem que aceita, né? Porque ele sendo um policial, se ele fosse um policial de verdade, sem dúvida nenhuma, ele saberia identificar um vagabundo de uma pessoa de bem, entendeu? Meu namorado não era vagabundo, trabalhava. O patrão dele está até em choque lá em Altar, sem conseguir trabalhar, entendeu? E o que aconteceu? Aí quando ele sentou, ele já fez assim para enxergar a arma, ele suspendeu a camisa e sentou na cadeira. E o Kennedy olhou para ele e disse, eu tenho cara de vagabundo? Ele falou, como é que é? Vai botar para cima? Ele falou, sim, eu tenho cara de vagabundo. Ele já foi levantando com a arma, já foi atirando, e aí daí para frente foi só um terror. Eu não gosto de lembrar dessa cena, eu não quero lembrar, eu não consegui dormir ainda. Meus filhos choram. Ele fez na frente de todas as crianças da minha mãe que estava operada, minha irmã operada, o meu irmão foi atingido, a outra minha irmã também. Mas, infelizmente, o Kennedy, ele deu a queima-roupa, eu lembro da cena, foi na testa dele, entendeu? Não teve. É uma data que nunca mais vai ser a mesma, né? Eu pretendo não comemorar Natal. Eu acredito que ninguém. Gente, esse é o relato da família. Vocês acompanharam agora. A mãe também aqui ainda está desolada com essa situação. A gente daqui a pouquinho vai ouvir o delegado falando. Te acompanha aqui. A mãe do Kennedy também está aqui no local. Ela ainda está tentando assimilar tudo. Eu falei para vocês, é uma família que está desolada. E a gente vai aqui só para tentar falar com ela rapidinho, porque ela ainda está muito desolada com a situação. Mas para você que nos acompanha, vamos sentar aqui e falar com a dona Rosalina. Pois é,
Calma aí. Ele veio com a gente e não voltou mais. Por que esse cara fez isso? Mas o Senhor vai fazer justiça. E a polícia também. Dona Rosalina, desculpa falar com a senhora agora, eu sei que a senhora já repetiu várias vezes, mas eu só queria que a senhora falasse como é que era o Kennedy, o seu filho. Ele que era um rapaz bem trabalhador e alegre, pelo pouco que eu já ouvi aqui. Meu filho era gente boa. Meu filho era da paz. Meu filho morava comigo. Meu filho era carinhoso. Do trabalho para casa, da casa para o trabalho, da casa da namorada dele. Entendeu? Ele era um menino maravilhoso. Não tinha maldade no coração. Não tinha pensamento mal com ninguém. Ele era um menino que eu não sei nem te explicar como ele era. Mas calmo na dele. E veio pra cá pra passar Natal com a namorada dele, conhecer a família da namorada dele. Aí esse homem entra do nada lá e faz isso com meu filho. Tirou a vida do meu filho que ele nem... Meu filho não sabe nem por que ele morreu. Estava ali na paz com a família dela, que é evangélico. E esse homem chegou com a maldade para tirar a vida, talvez até da família dela também. A gente não sabe, né? O que ele tinha no coração dele para fazer maldade para as pessoas. Que ele era casado com a irmã dela, só que já era separado há muito tempo. E ele foi no portão só para falar com as outras filhas dele. Aí lá dentro ele olhou e enxergou um rapaz que ele conhecia lá. Aí foi lá falar com outro rapaz. Aí quando ele viu o meu filho lá, ele falou umas palavras que eu não quero mais repetir. Mas não, gente, a gente não vai mais falar com a dona Rosalina, ela ainda está numa situação difícil. Vamos respeitar aqui mais do que já foi se respeitado esse momento de dor. Os familiares ainda seguem aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros, porque daqui a pouco o delegado também vai falar um pouco. Eles estão aguardando, eles querem uma resposta, porque eles querem justiça. Perderam um ente querido, como vocês acabaram de ouvir. Alguém trabalhador, um rapaz que não dava problemas algum para a família, inclusive na festa que eles estavam, era uma festa tranquila, família que era evangélica, não tinha nenhum tipo de bebida alcoólica. E simplesmente o sargento aí, Ederson, chegou no local para falar com as filhas e acabou passando por outra situação, onde ele infelizmente acabou aí ceifando a vida de um filho da dona Rosalina, uma família, a família Cardoso agora chora, infelizmente, a perda do seu filho. A gente sabe que é situação difícil, né? Possivelmente pode ter aí agido por ciúmes, pensando que o Kennedy era outra pessoa, mas o Kennedy era também ex-cunhado dele, estava lá com a namorada. Vocês ouviram também a namorada contando todo o relato. A gente está aqui na DHS, vai seguir aguardando, mas essas são informações que nós temos. Para você que nos acompanha, a nossa equipe está trazendo atualizações para você acerca do caso que envolveu o assassinato do jovem de 22 anos, Kennedy, que aconteceu ainda na madrugada do dia 25 de dezembro. O principal suspeito deste caso é o sargento Nira, Ederson Nira, ele que na manhã desta sexta-feira se entregou aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Ele já estava sido considerado foragido. Se entregou aqui com advogados, a gente inclusive está aqui nesse momento aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Ouvimos tanto a namorada quanto a mãe, que ainda estão aqui no local, os familiares estão aqui com cartazes pedindo justiça. Porque, querendo ou não, Kennedy tinha 22 anos. Trabalhava numa metalúrgica lá em Altazes. Inclusive, o chefe dele ainda está estarrecido com a situação, pois ele não esperava que acontecesse dessa tal forma. Essa informação que nós temos, vamos ali ouvir o delegado, porque ele vai falar agora um pouco sobre esse caso. Vamos ouvir o que ele tem a dizer
Afinal, o delegado já ouviu o próprio sargento sobre essa situação. Vamos ouvir o delegado Gerson, ele que vai ouvir sobre isso aí. Você ouve agora o delegado Gerson Oliveira e ele vai falar sobre o caso, já que ele também foi responsável por este caso aí, que envolve o sargento Lira, que é suspeito de ter assassinado Kennedy, de 22 anos. Doutor, o senhor, no caso, acabou de participar da oitiva, né? O que o senhor pode trazer de informações para a gente sobre este caso? Bem, a respeito do fato, não há como negar os eventos ocorridos. Então, a postura do sargento foi bastante colaborativa. Ele respondeu a todas as perguntas, ele podia ter optado ficar em silêncio a respeito dos fatos. Não foi essa a postura dele, ele preferiu já se defender a respeito dos fatos, apresentando a sua defesa a respeito do que ocorreram, como ocorreram os eventos que levaram à morte do Sr. Kennedy no dia 25. E qual a versão dele? A versão dele é de que ele teria agido em defesa própria, de que a vítima, no caso, teria insurgido contra ele depois de eles terem se desentendido, né? Então, nesse ponto, há uma convergência entre os depoimentos, tanto das testemunhas e da vítima que foi lesionada, quanto o depoimento dele. Então, houve previamente um desentendimento entre eles, a vítima se sentiu ofendida, e em razão disso é que a vítima, segundo ele, a vítima teria insurgido contra ele e ele teria efetuado o disparo de arma de fogo. Ele admite estar bêbado? Ele não admitiu que estava embriagado, né? Mas durante o depoimento ele afirmou que ingeriu uma certa quantidade de bebida alcoólica, afirmou que foi ao local para encontrar com as suas filhas. Então, assim, muitos dos depoimentos são coincidentes entre o dele e o das testemunhas a respeito dos fatos, né? Então, ele afirmou estar no local, que foi lá, a princípio, para um motivo social, e aí houve o desentendimento, ele se encontrava em posse de uma arma de fogo, essa arma de fogo ela não foi encontrada, ele não soube informar o paradeiro dessa arma de fogo também. É da corporação? Não é uma arma da corporação, segundo o que ele afirma. Ele falou o calibre? Um calibre 38. Agora, quantos tiros o Kennedy foi? Vamos ver agora quantos tiros o Kennedy foi atingido. E o depoente afirma que efetuou contra a vítima 2 disparos, né? E aí, segundo ele, pelo nervosismo da situação e pela maneira como estavam lá, ele não sabe precisar quantos disparos foram efetuados além disso. Ele acredita que houve só mais um disparo, que foi esse que teve uma vítima lesionada. Segundo ele tomou conhecimento de que houve uma vítima lesionada apenas aqui. Doutor, mas não seriam duas vítimas Além lesionadas? do Kennedy, outras 2 vítimas ficaram lesionadas, que são os cunhados. Vamos confirmar, porque além do Kennedy, 2 pessoas também ficaram feridas. Um homem, né? O homem já foi ouvido aqui, a outra pessoa, ela se encontrava hospitalizada, por isso ela não pôde ser ouvida, mas isso foi o que ele alegou no depoimento dele. Então ele disse, olha, eu efetuei 2 disparos contra a vítima e os disparos que houve a mais, ele disse, eu acho que houve só mais um, e esse disparo foi porque partiram para cima de mim depois do que aconteceu, etc. E aí eu acho que houve mais um disparo que atingiu alguém. Mas, segundo ele não sabia, ele não percebeu no momento que ele havia alvejado mais alguém. Vocês ouviram aí a confirmação sobre quantos disparos. Agora vamos ouvir sobre a medida protetiva que a ex-mulher já tinha relacionada a este policial sobre violência doméstica. Agora vamos ouvir o que eles têm que falar sobre essa medida protetiva. Acuada por um policial militar. Muito bem. Em relação a medidas protetivas, as medidas protetivas elas são concedidas dentro de um procedimento que é de segredo de justiça. Então, não é qualquer advogado, mesmo qualquer delegado, que pode acessar o processo em que se encontra a decisão definindo medida protetiva.
Então não há como eu dizer exatamente quais são os termos que a medida protetiva define. A medida protetiva ela pode definir termos em que o sujeito não possa utilizar arma de fogo, sim, mas isso precisa estar explícito. Eu não sei dizer se estava explícito, se ele deveria estar sem arma de fogo. Então, se ele estivesse sem arma de fogo, talvez ele tivesse que ocupar uma função adaptada dentro da corporação que não necessitasse do uso de arma de fogo. Até onde nós fomos informados, ele atuava no 23º DIP como um policial regular. Então, não há informação que tenha chegado a nós do conteúdo dessa medida protetiva que havia contra ele. Mas ele chegou a relatar em oitiva que ele tinha conhecimento da medida protetiva? Ele negou que houvesse qualquer outro processo contra ele. Então, ou essa medida protetiva não foi informada a ele, ou ele ele omitiu a respeito da decisão dessa medida protetiva durante o depoimento dele. Vocês ouviram toda a informação relacionada à medida protetiva. Agora vamos ouvir aí se possivelmente ele já teria um histórico violento. Vamos ouvir esta parte, se o delegado afirma ou não. Durante o depoimento das testemunhas, elas afirmaram esse fato, afirmaram que houve outras ocasiões em que houve reunião de família ou algo semelhante. Rapidinho, doutor. No momento que ele acaba saindo, você consegue ver esse momento, essa loucura. Por que você fez isso com ele? Por que você fez isso? Vocês acabaram de observar o momento em que ele ia sair, ó, a polícia militar. Calma, gente, a gente não vai agir dessa forma não, precisa empurrar a imprensa. Estamos fazendo o nosso trabalho, você consegue observar, estão fazendo um corredor para que ele possa passar aqui, porque a gente vai tentar pegar para você, porque eles estão, cuidado, Januário. Ó, tem o Januário aqui embaixo. A gente está aqui tentando, os policiais fizeram um corredor justamente para que a gente não tenha acesso a ele. A gente está aqui tentando pegar para você, porque os policiais estão aqui fazendo todo um cordão para que ele não... Ó, a gente segue aqui, os policiais estão fazendo um cordão para garantir a integridade física do suspeito, mas a gente segue aqui tentando mostrar para vocês a saída do suspeito, que é um corredor. Essa não. A gente segue aqui fora para ver se a gente consegue, porque os familiares estão revoltados. A gente vê um momento em que os familiares acabaram tentando aí agredi-lo. Fecha o cordão aqui. Não. A gente segue, vocês estão vendo, está tendo todo um trabalho da equipe justamente para que... Ele vai sair por aqui. Os policiais estão fazendo porque no momento em que ele saiu, começaram a agredir ali. Amigo, tu vai me derrubar, parceiro, presta atenção. No momento que eles estão aqui ao local, é igual. A gente está tentando mostrar aqui esses detalhes. A gente está tentando mostrar para vocês, eles fizeram um cordão aqui para tentar garantir a integridade do policial, inclusive chegando a empurrar até a imprensa. Ele, no momento em que ele estava saindo, chegou a voltar desesperadamente ali para a sala a qual ele estava sendo resguardado. A gente segue aqui mostrando para você. Agora ele vai saindo. Tem aí um cordão. Ele vai sair pelo outro lado por conta dessa situação. Como tudo está acontecendo, o sargento não vai sair por esse lado, ele vai sair pelo outro lado, porque eles estão tentando resguardar. Gente, houve uma loucura, a gente foi empurrado para o lado, eu estou até tremendo aqui agora, mas o policial militar vai sair pela outra saída, porque, ó, ele vai sair pelo outro lado, Tássio, corre lá para o outro lado, Tássio. A gente vai tentar acompanhar para você. Tá, a gente vai tentar ficar por aqui, o Cinegra vai ali para o outro lado, mas está uma grande muvuca, uma grande loucura, porque os policiais estão fazendo um cordão de contenção para tentar manter aí a segurança desse sargento. E a gente segue.
Ó, os policiais estão aqui fazendo todo um trabalho. Você consegue observar, porque justamente este caso é um caso que tem toda uma situação. A imprensa está aqui. Aqui na DHS, gente, eles estão voltados. Estamos aqui. Vocês Ó, perceberam na hora que ele ia saindo? Aí um familiar foi para cima dele e a partir dali decidiram então fazer esse corredor. para você que nos acompanha, nesse momento a gente está aqui na DHS, onde o Sargento Lira se entregou na manhã desta sexta-feira. Inclusive, a gente estava conversando com o delegado e agora, na saída dele, um dos parentes do Kennedy, de 22 anos, que foi morto após a ceia do Natal, eles estão realizando aqui uma contenção, porque no momento da saída desse sargento, ele acabou sendo agredido por um dos parentes e acabou voltando para a sala. Os policiais realizaram ali uma contenção. A saída seria essa daqui, mas possivelmente ele vai sair por outro local lá dentro. Vocês observam agora toda uma contenção aqui para resguardar a segurança deste sargento. Ainda seguimos por aqui. A gente segue por aqui trazendo essa informação para você, porque foi uma situação meio conturbada, onde nós fomos até empurrados por conta disso. E a gente segue trazendo essa informação porque agora o sargento Lira, ó, ele vai sair aqui na parte de trás. Estão tentando fazer toda uma força-tarefa para tentar retirar esse sargento sem que ele fique aí machucado ou algo do tipo. Vale lembrar que este crime aconteceu na véspera do Natal e a gente segue tentando, porque os familiares estão aqui pedindo por justiça e a gente vai tentar acompanhar para onde é que eles vão sair. Porque os policiais seguem fazendo cordão de isolamento, a gente vai tentar. Tá. A gente segue aqui. Ó, tanto que, gente, a imprensa foi desenganada já desde ontem. E hoje, inclusive, ele iria entrar por uma parte, acabou entrando por outra situação. Possivelmente ele não vai sair pela saída normal, ele vai sair pela parte de trás. Inclusive, os colegas da imprensa, alguns deles foram jogados para um lado, outros jogados para o outro. E a gente segue aqui no encalço, porque querendo ou não, né, vocês ouviram o que o delegado falou, e a gente segue aqui junto com os familiares que estão em busca de justiça, porque um ente querido foi perdido no meio dessa situação. A gente segue aqui. Agora fizeram ali todo um cordão para um lado, tem para cá também. E a gente segue trazendo. Gente, para quem não está entendendo o que está acontecendo, a nossa equipe está aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde na manhã desta sexta-feira, o sargento Ederson, ele que é o principal suspeito deste caso que chegou a se entregar aqui na DHS, ele está sendo feito todo um aparato, uma ponte de resguardo para que dê alguma situação. Ó. Inclusive já estamos sendo pedidos para que a gente fique para este lado, justamente para eles possam tentar aí resguardar a situação toda. Estão bastante revoltados com... A gente vai seguir mostrando para vocês, porque você já observou que nós estamos de um lado para o outro, né? Deve ter percebido que a nossa equipe começou inicialmente, estava falando do delegado, a gente já estava imaginando que durante essa situação eles iriam ali tentar resguardar a situação dele, mas a gente segue tentando mostrar aí para você, porque desde cedo estão tentando resguardar a imagem deste sargento. Afinal, ele conta uma história e a gente ouviu outra história e a gente espera que pelo menos o lado da justiça prevaleça, porque uma família chora, uma família perdeu alguém durante essa situação. Ó, para você que nos acompanha, a gente vai finalizar por aqui, mas todas as informações deste caso você acompanha no